Neemias capítulo 8. À luz dessa passagem, nós vamos pensar no tema Igreja Centrada na Palavra. Diz assim então a Escritura, Neemias capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com uma só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadab, Hanã, Pelaias, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar mais uma vez. Pai, abre os nossos olhos para compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, que é guia e mestre da igreja, possa instruir a cada um de nós, para que, conhecendo um pouco mais, possamos melhor Te servir. Por Cristo Jesus. Amém. O escritor francês Victor Hugo disse algo sobre a Inglaterra há mais de 100 anos, que tem em alguma medida relação com o que nós acabamos de ler aqui. Disse ele o seguinte: a Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra criou Shakespeare, mas a Bíblia criou a Inglaterra. Por muito tempo, mas sobretudo no período elisabetano, a Inglaterra foi conhecida como sendo o país do livro. A Bíblia exercia uma forte influência sobre a Inglaterra. Tempos depois, quando os pais peregrinos, boa parte deles cristãos, protestantes, com a sua fé fincada no Evangelho, quando eles atravessaram no século XVII o Atlântico para fundar uma nação que no futuro viria a ser os Estados Unidos da América, eles levaram esse espírito, um espírito de profunda reverência para com a palavra de Deus. Mas essa história em relação ao livro, que não apenas transforma indivíduos, mas nações inteiras, começou com os hebreus, começou com os judeus. Antes dos ingleses e dos americanos, há uma metanarrativa no livro de Gênesis,
que conecta-se com o livro com o povo de Israel, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Os israelitas são, sem sombra de dúvida, o povo do livro como nenhuma nação foi até então. E o Israel antigo é para nós, igreja do nosso tempo, um grande exemplo de relacionamento com a Escritura, com o livro, com a lei. Há em Jerusalém um museu chamado Museu do Livro, que tem muitas peças interessantes, mas o coração daquele museu são os documentos descobertos em 1948, os manuscritos de Qumran. Documentos que mostram a autenticidade da Bíblia, porque são os mais antigos manuscritos preservados do Antigo Testamento. E logo na entrada você tem um trecho do rolo do profeta Isaías. E o impacto da visão de ver aquele livro, ainda lá em pergaminho, é a reverência que se tem para contexto sagrado. A Bíblia exercendo sobre as pessoas uma forte influência, uma reverência necessária. O livro que nós lemos, a porção bíblica de Neemias, capítulo 8, é interessante por algumas razões. A nossa igreja está estudando o Antigo Testamento. Estamos fazendo um panorama de toda a Bíblia. Começamos, obviamente, no Antigo Testamento. Quem esteve aqui na aula do professor Paulo Israel Pedroso, ele ensinou sobre o livro de Neemias. Quem vem EBD cresce. Quem vem EBD com disposição de aprender, cresce ainda mais. E o livro de Neemias ele é dividido em 2 grandes blocos. O capítulo 1 ao capítulo 7, verso 3, fala do regresso de Neemias e a reconstrução dos muros. Quem era Neemias? Neemias era um judeu étnico que nasceu na Babilônia, onde fora criado como muitos outros filhos daqueles exilados que para lá foram transportados por força do Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lá viveu por muito tempo. E na história de Israel houve 3 grandes fluxos, ou 3 grandes retornos para a terra prometida, para a terra de Israel. Esses retornos haviam sido profetizados, por exemplo, por Isaías. Deus levantaria um homem chamado Ciro, o imperador medo-persa. Isaías o classifica, segundo a palavra de Deus, como servo do Senhor. Então Ciro autoriza o regresso dos judeus para a terra de Israel. O primeiro grupo voltou no ano 538. E até 515, esse grupo, o primeiro grupo, fez esse retorno à terra prometida, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. E qual era o projeto deles? Reconstruir o templo que fora destruído. O primeiro grupo foi para lá. Um segundo grupo foi liderado por Esdras, o escriba, no ano 457. E Esdras, um dos homens mais preparados do Antigo Testamento, há quem diga que ele é o redator, o homem responsável por dar a você e a mim, a nós todos, o tesouro do saltério. O homem que preparou a coletânea de hinos, a inódia judaica, os salmos, o saltério. Pois bem, e ele foi decisivo porque ele vem com o papel de ser o reformador espiritual da nação, reorganizar as instituições que haviam sido destruídas por conta daquela invasão da Babilônia, e ele então devolve a identidade nacional dos judeus a partir do seu relacionamento com a lei do Senhor. O terceiro grupo vem sob a égide de Neemias, no ano 444. E Neemias é curioso, porque ele está no palácio, numa vida muito confortável, ele é copeiro do rei, era o homem de confiança de Artaxerxes I, sucessor de Ciro, muito bem confortável, nunca tinha pisado na terra prometida, mas quando ele ouve, quando ele toma conhecimento da situação da sua nação, os muros derrubados ainda, e as muralhas no Antigo Testamento, no mundo antigo de um modo geral, eram símbolos de proteção, ele então chora profundamente e se dispõe a voltar, ou melhor, a conhecer, porque ele não era de lá, não tinha vindo de lá. Ele nasceu na Babilônia, então ele recebe autorização, anuência do rei, subsídio logístico e financeiro, e faz-se caminho numa marcha de 1.600 quilômetros. Ele e um grande grupo. E, curiosamente, no espaço de 52 dias, eles reconstroem as muralhas da cidade de Jerusalém. Uma obra sob a graça de Deus, 52 dias. A obra está concluída, 2,5 quilômetros de muralhas para a cidade de Jerusalém. E aí você entra no texto que nós lemos, que é o segundo bloco do livro de Neemias, que é o regresso dos exilados, ok? Mas agora a reconstrução da comunidade.
Perceba isso. Ele já tem o templo reconstruído, ele já tem as muralhas reconstruídas, ele já tem as instituições funcionando, precisavam ser fortalecidas, mas já estavam funcionando. Esdras já estava há 14 anos trabalhando nesse projeto, mas eles precisavam de algo, eles precisavam de uma renovação na aliança com Deus. Então a obra é completa, Zorobabel, Esdras e Neemias, 3 gigantes do Antigo Testamento. E o capítulo 8 que nós lemos é um capítulo estrutural dentro do livro, porque eles vão mostrar claramente, o texto vai mostrar claramente, que o que Esdras está fazendo aqui, sob a orientação de Neemias, é promovendo aqui um congresso bíblico, uma espécie de conferência teológica, uma ebedeira ao ar livre. Tente imaginar, o muro está pronto, o templo está pronto, a nação começa a se levantar novamente, e agora eles percebem o seguinte, que não bastam estruturas. A treliça é importante, a estrutura funcional é importante, mas eles precisavam de um novo pacto, ou de uma consagração, de uma renovação. E o que Neemias está dizendo aqui foi basicamente o que eles fizeram. O povo diante daqueles homens, diante da lei, ouvindo e respondendo a palavra de Deus. E por que é que esse livro é importante para nós aqui e agora? E o tema da mensagem é este: igreja centrada no Evangelho, igreja centrada na palavra. Esse livro é importante porque uma igreja forte, uma igreja saudável, ela é centrada no Evangelho, ela é centrada na palavra de Deus. O que nós vamos observar é que à medida que examinarmos o texto bíblico, Neemias capítulo 8, vamos observar aqui 3 deveres para com a palavra de Deus. Por conta do tempo eu quero me dedicar apenas a um deles. Mas a estrutura desse texto tem 3 palavras-chave. As palavras são compreensão, alegria e obediência. E a minha pretensão é justamente essa, trabalhar o nosso dever de compreender a palavra de Deus, sem a qual não haverá alegria e muito menos disposição de obedecer a palavra de Deus. E esse texto é fascinante, essa passagem é extraordinária, porque estabelece uma espécie de paradigma do que é o trabalho do pastor e qual é o dever da igreja. Quais são as funções pastorais e os deveres congregacionais. E por que eu digo isso? Nós somos de uma geração de pessoas, cristãos, que tem recebido oportunidades como poucas gerações no decurso da história. E, ao mesmo tempo, nós não temos sabido aproveitá-las. Embora nós tenhamos aí lampejos de graça, sinais pontuais de mudança, a igreja evangélica brasileira, ela vive hoje a sua fase mais tenebrosa desde a chegada do protestantismo aqui. Ela é numericamente grande, mas ao mesmo tempo espiritualmente pequena. É extensa, mas não tem profundidade, falta simetria. E essa correção, digamos assim, da disfunção estético-espiritual da igreja, ela passa necessariamente pelo resgate do que é a função de um pastor e quais são os deveres de uma congregação. O entendimento bíblico do que é ser membro de uma comunidade cristã, do que significa fazer parte do corpo de Cristo. E no sermão de hoje, à luz de Neemias 8, eu queria dividir essa reflexão em 2 partes. A primeira, o ministério do pastor como pregador e o ministério da igreja como ouvinte da palavra de Deus. Vejamos, muito recentemente um humorista brasileiro fez um Twitter dizendo que acreditar na Bíblia é uma irracionalidade. Está cheio de gente assim, que ostenta seus diplomas, pousa de intelectual, de gente esclarecida, iluminada, e ao mesmo tempo comete a tolice de ignorar uma tradição que é muito maior do que ele, do que o próprio país no qual ele vive, a tradição judaico-cristã. Então, para ele, esse indivíduo em particular, acreditar na Bíblia não é uma coisa adequada a gente inteligente, a gente que tem um mínimo de informação, porque é irracional, porque a ideia dele, que ele propôs ali, é que a Bíblia está cheia de superstições, crendices e magias, e não é adequado crer na Bíblia, pelo menos para o homem inteligente. E o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a Bíblia não é uma coxa de retalhos
irracionais que fomentam a superstição. Deixar um exemplar da Bíblia, por exemplo, aberto em casa, no Salmo 91, em qualquer passagem que seja, não vai mudar nada da sua vida, nem a vida da sua família, nem afugentar supostos maus espíritos ou coisas do tipo. O problema é que essa geração de cristãos, ela tem, de alguma maneira, ajudado a fomentar a caricatura que as pessoas têm do cristianismo. Porque para muitos crentes, eles preferem saltar no escuro, eles pensam numa espécie de fé cega, do que responder a, uma vez questionados, qual é a razão da nossa esperança. Falta compreensão do que é o Evangelho, a conexão que o cristianismo faz com todas as áreas da vida, do saber. Nós precisamos adornar a doutrina, nós precisamos embelezar a vida cristã à medida que nós mostramos às pessoas que a vida cristã, a vida que o Evangelho propõe, aquilo que nos é ensinado nas Escrituras, não é uma coisa supersticiosa, pagã, tola, irracional, muito pelo contrário, é o que de fato dá sentido à vida. E antes de operar no coração e promover as mudanças necessárias, a palavra de Deus tem que ser compreendida. A verdade é que liberta, o conhecimento da verdade é que de fato nos liberta. Há um doutor chamado Karl Braten, ele diz o seguinte, sobre essa via de mão dupla. Eu queria ler para você porque eu julgo que isso aqui é cirúrgico, é pontual. Existe um trânsito de mão dupla na teologia, e todos nós somos teólogos, quer que você queira ou quer não. E qual é a via de mão dupla? Ele diz, a fé em busca de entendimento e a fé que entende. Em outras palavras, o intelecto sem a fé é racionalismo, e ao mesmo tempo, o intelecto sem a fé gera emocionalismos. Qual é o ponto aqui? A igreja não pode entrar no beco sem saída do racionalismo, como algumas instituições estão fazendo. Deus não é uma tese, a gente não coloca Deus sobre a mesa e vamos dissecar Deus. Deus é uma pessoa. Por outro lado, a gente não pode ignorar que existem proposições, que existe uma verdade que precisa ser compreendida. Crer não é saltar no escuro. Não é acreditar que o triângulo é redondo, por exemplo. Portanto, o principal papel do pastor é alimentar o rebanho na palavra, mediante a pregação diligente, fiel e constante das Escrituras. Por quê? O que pode nos livrar tanto do polo do racionalismo como do emocionalismo, e as igrejas estão, via de regra, sempre num polo ou no outro, é, entre outras coisas, um púlpito que zela pela pregação diligente da palavra. E a gente precisa voltar ao texto e perceber o que está acontecendo aqui. Neemias, ele acertadamente escolhe Esdras para ser, digamos assim, um instrutor naquele dia solene. E por que Esdras? É dito algo sobre ele no capítulo 7 do livro que leva o seu nome, que deveria ser, digamos assim, o alvo de cada um de nós, como pessoa que professa sua fé em Jesus Cristo. Ouçam que coisa linda que é dito sobre aquele homem. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse homem de Deus, altamente qualificado, ele faz aqui uma coisa que nós devemos buscar. O texto vai dizer que é o seguinte, que ele dispõe o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Esse é o modus operandi. Você busca para si, você estuda, você aprende e depois você ensina. Ela está mostrando aqui qual é o caminho. Buscar, cumprir e ensinar. Conhecer, viver e compartilhar. E esse homem de Deus altamente qualificado faz 3 coisas que nós acabamos de ler, que é necessariamente a função de um pastor. E quais são as coisas que Esdras faz naquela manhã, naquele dia memorável, tão decisivo na história de Israel? Primeiro, ele levou o livro. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta e observe o verso 2. O texto diz que o povo, todo ele é juntado ali naquela manhã, pede que se traga a lei do Senhor, a lei de Moisés. E o verso 2 diz o seguinte: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. O primeiro dia do 7º mês, setembro, outubro, era o equivalente judaico para o ano novo. Então o que é que eles perceberam? Que aquele era um momento chave
para repactuar a nação nesse novo momento que ela estava vivendo. O templo está construído, os muros reerguidos, edificados, as instituições voltando a funcionar. Agora o mais importante, congrega as pessoas, lê a lei do Senhor, chama homens e mulheres e todos aqueles que são capazes de entender o que é que Deus requer deles. E o 7º mês era especial no calendário judaico por algumas razões. No primeiro dia você comemora a festa das trombetas, no 10º dia, o dia da expiação, e no 21º dia, a festa dos tabernáculos. Portanto, era uma ocasião muito, mas muito oportuna para a nação recolocar a vida diante de Deus. E Esdras, então, leva o livro da lei. Muito provavelmente, ele tem aqui nas mãos a Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. O coração da Tanakh, a lei, os 5 primeiros livros. Obviamente que ele não leu integralmente os 5 primeiros livros do Pentateuco naquela manhã, mas ele leu porções importantes para aquele momento tão decisivo que a nação estava vivendo. E o texto vai dizer que ele levou, era perceptível, ele mostrou, era possível ver. E o texto vai dizer claramente que construíram uma plataforma, um púlpito de madeira, então numa posição mais elevada, onde era possível ver. Esdras agora, escriba e sacerdote, abre o rolo. Ele leva a lei de Moisés para o coração da nação. Tente imaginar a cena. E algumas coisas que são bem pontuais, nada aqui é contingencial. O texto vai dizer que ele está atrás da porta das águas e em frente ao muro recém-construído. Então, porta das águas. E por que ali? Talvez junto ao platô, mais próximo ao templo. Água, sempre símbolo de graça. E ali talvez um canal que saía das fontes de Guion, levando para o tanque de Siloé. E ali ele está, naquele local. E um número expressivo de homens e mulheres diante dele, diante do muro recém-construído. Ele então abre o livro da lei. E o que acontece? Depois de levar o livro para aquele ambiente, o texto vai dizer no verso 3 que ele lê o livro. Observe o verso 3. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os olhos atentos ao livro da lei. Quando Esdras ergueu o rolo da lei e desenrolou na passagem que iria ler, o povo ficou em pé, em sinal de reverência. E é curioso notar porque essa reverência à lei foi expressa nessa postura física. Isso é bastante relevante para os nossos dias. Eles sabiam o quê? Que não estavam diante de uma pessoa simplesmente, de um homem expressando vagas ideias, mas estavam diante da bendita palavra de Deus. Uma coisa que a igreja perdeu por completo. Reverência não é ficar em silêncio apenas. Há pessoas que ficam em silêncio, mas são irreverentes. A reverência aqui na postura física do povo, ao ver aquele momento singular na história de uma nação que tinha sido destruída pelos seus próprios pecados e pela misericórdia de Deus, fazendo um caminho longo e doloroso de reconstrução, quando aquela figura que é uma espécie de arquétipo da graça de Deus diante deles, Esdras, o escriba sacerdote, quando ele leva o livro, coloca naquele púlpito de madeira e abre, imediatamente as pessoas ficam em pé. Não em reverência à pessoa, mas em reverência ao que ela representa. A lei do Senhor. A igreja perdeu essas coisas. Alguns anos atrás eu tive num concerto, numa sala de música em São Paulo, e em algum momento da apresentação, lá ao fundo, um celular tocou, quase que imperceptível. O maestro imediatamente parou. Todos os músicos pararam juntamente com ele. Ele olhou para trás e a fisionomia dele já foi uma fisionomia de denúncia. Tipo assim, isso está errado. Está errado. Percebam o quanto as nossas igrejas perderam completamente isso. Completamente. Elas vêm à igreja com a mesma postura que vão a um clube, a uma roda de bate-papo com os amigos, sem nenhum senso de reverência.
O culto cristão não é apenas um evento social. É um evento social porque nós estamos em comunidade. Mas o culto cristão é uma audiência com Deus vivo. E a própria linguagem que as pessoas empregam mostra o quanto nós somos prejudicados por uma teologia equivocada. Você não adora a Deus cantando 3 canções, apenas. A maneira como você levantou hoje, a maneira como você se dispôs a vir aqui hoje, a maneira como você entrou aqui hoje, a maneira como você está sentado aqui nesse instante, a maneira como você está ouvindo o que eu estou a dizer, pode ser um ato de adoração a Deus ou um absurdo e completo ato de reverência. E quando a lei é posta diante da congregação, naquele momento singular, as pessoas ficam em pé numa profunda atitude de reverência diante da lei, que simbolizava o quê? Graça da parte de Deus para com aquele povo. Foi amado, embora não merecesse amor. E foi amado por Deus, embora Deus não fosse amado por eles em muitos momentos. Essa é a mesma mentalidade que está presente nos Tessalonicenses, uma congregação pagã na Macedônia. Paulo diz que dava graças a Deus por aquela igreja. Ele diz isso no capítulo 2 da sua primeira carta. Porque eles receberam a palavra que Paulo lhes ensinou. E diz assim, que é de Deus. Vocês acolheram não como palavra de homens, mas sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os Tessalonicenses, quando ouviram o apóstolo Paulo pregar, acolheram o que ele estava dizendo, não porque era Paulo, não acolheram as palavras de Paulo, mas a palavra de Deus. O povo permanece em pé enquanto o texto é lido e explicado. E o texto vai dizer o seguinte, eles começaram na alva. Sabe o que significa isso? 6 da manhã. E foram até o meio-dia. Entre 5 e 6 horas, a congregação em pé, ouvindo a leitura da lei e a explicação da lei. Obviamente que eles devem ter feito algumas pausas para descanso. Mas o que quer dizer isso? Que houve um intervalo grande de tempo, um bom tempo, nessa audiência das Escrituras. Aquela congregação percebeu isso. E no verso 18, lá no finalzinho, último verso do capítulo, o texto vai dizer que eles repetiram isso durante toda a semana. Todas as manhãs daquela semana foram dedicadas à leitura e exposição da lei de Deus. Nós perdemos isso. O que tem sido dito é basicamente o seguinte: quanto mais curto, melhor. Eu admiro muito o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele foi pastor por 7 anos no interior de Gales. Muito criticado porque abandonou a carreira de medicina. Ele era assistente do médico da Inglaterra. Um homem de mente privilegiada. Ele então deixa a medicina, embora sempre foi afeiçoado à medicina, para dedicar-se ao ministério da pregação. Depois de 7 anos em Gales, ele vai então para Westminster. E por lá fica 32 anos pregando naquela capela. Às sextas-feiras, 2.000 pessoas se reuniam para ouvir suas exposições na Carta aos Romanos, que demorou 13 anos de estudos. Não há mais homens como Martyn Lloyd-Jones, mas também não há mais congregações como aquela de Westminster. Porque nós fomos entretidos, fascinados com coisas, algumas delas que, conquanto boas, não são essenciais. O advento da televisão, que é novo num pensamento de história maior, nasceu na década de 50 do século passado, o advento das tecnologias modernas agora, tem nos roubado um privilégio que os antigos tinham e que nós deixamos escorrer por entre os dedos: o contato com o livro, especialmente o livro que faz a diferença, as Escrituras. Então, todas as nossas desculpas, todas as nossas evasivas para essa relação de reverência para com as Escrituras não se sustentam, não se sustentam. O que nós precisamos fazer é aprender com os acertos e com os desacertos daqueles que nos antecederam. E esse povo aqui, que estava naquela condição por causa dos seus próprios pecados, os pecados dos seus pais, uma longa trajetória de problemas, de repente vê a graça de Deus sobre eles, a misericórdia de Deus sobre eles, e a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, e agora a lei sendo lida e exposta para eles, uma atitude diferente, reverência diante do texto. Pois bem, ele levou o livro, ele leu o livro, e aí mais, no verso 8, ele explicou o texto. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus
claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, entre o tempo que Moisés escreveu o Pentateuco e a ocasião em que Esdras fez a leitura, havia se passado 1000 anos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém ali tinha um exemplar das Escrituras. Eles ouviam extratos. Ouviam, guardavam e passavam aos seus filhos. Mas naquele momento, depois de muito tempo, eles estão vendo o livro, o rolo da lei. E só o ver e testemunhar a abertura do texto, a leitura do texto e a explicação clara do texto, eles ficaram profundamente emocionados. E aqui, Esdras está ensinando o que nós hoje chamamos de pregação expositiva. E o que é pregação expositiva? Leitura, explicação e aplicação do texto sagrado. Se não houver leitura, interpretação e aplicação, não houve pregação. A pregação é necessariamente uma leitura do texto bíblico, uma explicação do texto e uma aplicação a nós aqui e agora. E é basicamente o que ele está fazendo aqui. Ele lê o texto, os versos 2, 3 e 5 mostram isso. Ele explica o texto. Diz o texto, inclusive, que só permaneceu naquela assembleia os que eram capazes de entender. Explicando claramente que, deixando a mostrar claramente, que é preciso compreender o texto. E ele está explicando, o texto vai falar, inclusive, que ele falou claramente sobre isso. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa irresponsabilidade. Nós precisamos ter essa postura de ouvir e desejar ardentemente entender o que está sendo lido e exposto. Ler, explicar e aplicar o texto. A conexão com o nosso tempo aqui e agora. Os versos 9 a 12 vai mostrar para nós qual foi a aplicação imediata de tudo aquilo que Esdras leu e explicou para o povo. As atitudes que se esperava daquela comunidade. Portanto, o sermão ele é uma ponte entre dois mundos, o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. Quando um pregador apresenta-se diante da congregação, lê uma passagem bíblica, apresenta o contexto, explica o que os ouvintes primitivos, a primeira audiência entendeu, ou qual era o propósito pelo qual o texto foi escrito, e em seguida aplica, ele está fazendo aquilo que é a sua competência fazer, é seu dever fazer, apresentar a verdade, de modo que as pessoas sejam edificadas pelo conhecimento. Bem, e quais foram os efeitos da pregação da palavra naquele dia? Essa pregação expositiva, leitura, interpretação e aplicação. Primeiro, essa mensagem atingiu a mente deles. O versículo 8 vai dizer para a gente assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. A mensagem precisa ser compreensível. Isso me faz lembrar até de uma maneira engraçada, de um pastor que estava à porta cumprimentando as pessoas, e alguém disse: pastor, o senhor disse algo ali que eu não entendi muito bem. O senhor falou isso e isso. Eu falei? Quando o Espírito me pega, eu falo que eu nem lembro. Percebam, isso não é possível, isso não é razoável. O Espírito não toma as pessoas para falar o que elas não sabem, para falar o que elas não compreendem. O que está acontecendo é um fenômeno que tem sido uma das razões, eu diria uma das principais razões, pelas quais a igreja foi tão empobrecida. Porque o trabalho é fazer exegese. O que é a exegese? A interpretação do texto. É entender o texto. É retirar do texto o seu ensino. E não uma exegese, que significa impor ao texto algo que o texto não comunica. E o que está acontecendo muito é isso. Ao invés de interpretar o texto, impõe seu texto. O indivíduo já tem uma ideia, ele já tem um pensamento. Ele só lê alguma passagem bíblica para apoiar o que ele já pensa. O texto é usado apenas como pretexto para as suas ideias. E boa parte dessas ideias sem nenhuma conexão com a realidade, senão conexão com a verdade das Escrituras. Ele está falando, ele lê o texto, ele está explicando o texto, ele está aplicando o texto. As pessoas estão compreendendo, porque o que ele está dizendo é o seguinte: 2 mais 2 são 5. Ele não está chamando as pessoas para acreditar que o triângulo é redondo. Não é um salto no escuro, não é um apelo à irracionalidade.
A fé não é suicídio intelectual. O que Esdras estava explicando foi compreensível àquelas pessoas. A verdade alcançou a mente, o intelecto delas. Mas também atingiu as emoções. Observe os versos 9 a 12. É um texto relativamente longo, mas se você observar, do 9 ao 12, Neemias vai mostrar aqui o que aconteceu em resposta ao que eles acabaram de ouvir. Primeiro, houve choro pelo pecado. Verso 9 diz isso. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Isso aqui é cirúrgico. Por quê? A palavra de Deus, ela não alcança apenas a mente, ela afeta as nossas emoções. E o drama do nosso tempo, nós perdemos a capacidade de chorar. Na verdade, houve, eu diria, uma deturpação disso. Porque, observe, o indivíduo tem contato com as Escrituras, ele tem contato com toda a tradição de canções belíssimas na história da igreja. Ele ouve a pregação do Evangelho, mas os seus olhos continuam secos. E olhos secos, por vezes, revelam corações secos. Mas essa mesma pessoa que é incapaz de chorar, de derramar lágrimas em relação à gloriosa verdade do Evangelho, ou mesmo constrangida por seus próprios pecados que são expostos na luz da lei de Deus, ela se dá efusivamente em lágrimas diante de novelas ridículas, canções cujas melodias quebrantam o coração, mas ele não tem a mínima ideia do que a letra está propondo. Outro dia eu ouvi uma canção do Fred Mercury, que melodia linda. Comecei a prestar atenção na letra. Ele começa a dizer assim: mamãe, esta manhã eu matei um homem. E a letra inteira da canção é um drama existencial. E as pessoas ouvem aquilo muito bem cantada, muito bem tocada, e elas choram. Choram no cinema, com produções feitas em Hollywood, que são um atentado à fé cristã, mas não choram diante da verdade. Antônio Vieira dizia que lágrimas são sinais da graça. Os puritanos oravam: Senhor, dá-me o dom de lágrimas, não permita que os meus olhos sejam secos. Cantamos: alvo mais que a neve, sim, teu sangue nos torna mais alvos que a neve. No automático, sem nenhuma consciência do peso, do sacrifício, do custo que o perdão de Deus teve a Jesus. Ou seja, eu quero encorajá-los a perceber que a pregação do Evangelho afeta as nossas emoções. Eu não estou falando que todo culto você tem que sair daqui em lágrimas. Mas se em nenhum momento da sua trajetória há lágrimas de alegria pelo que Deus fez e de tristeza por quem você é, alguma coisa está errada. Agora observe que não é choro por choro, há também alegria. Neemias está dizendo isso aí no verso 10. E Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam, do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado, este dia consagrado ao Senhor, não vos entristeçais. E aí vem a frase que a gente conhece: a alegria do Senhor é nossa força. O que ele está dizendo é o seguinte, que o choro de tristeza pelo pecado tem o seu lugar, mas que a alegria suplanta isso porque Deus é bom. E apesar de nós, Deus continua insistindo em nos amar e exercer misericórdia para conosco. Essa mensagem alcançou o intelecto, as emoções, atinge também a vontade, o aspecto volitivo. Versos 11 a 12, observe o que ele vai dizer aí. O povo responde de duas maneiras: com obediência a Deus, porque o povo começa a se alegrar. O profeta dizendo: não chorem, esse é um dia de alegria. Se arrependeu, ok? Alegrem-se. E o povo respondeu, o povo começou a fazer festa. E depois no verso 12 vai mostrar que eles foram solidários. Quem não tem aí o que comer, que seja assistido. Então o aspecto imediato, eles entenderam a mensagem, tiveram reações emocionais em relação à pregação e também mudanças. Obedeceram e foram misericordiosos com aqueles que lá estavam e não tinham o que comer.
Já era quase meio-dia. Precisavam se alimentar. E qual é a aplicação, portanto, aqui? O pregador precisa estar comprometido com Deus e com a sua palavra. Esdras era um homem assim. E a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. O impacto causado pela leitura da palavra de Deus naquele dia, Neemias 8, é comparado ao impacto da Bíblia no advento da Reforma e nos séculos subsequentes, quando toda a Europa, que por tanto tempo viveu na escuridão, em certo sentido, começou a ser iluminada pela luz do Evangelho. Eles tinham acesso à Bíblia, alguns deles, mas muitos deles não conheciam o Evangelho, que é o coração da Bíblia. O pastor, portanto, precisa ser um homem piedoso, um homem que tem fome da palavra, um homem que tem paixão pelo Evangelho. Então, se você puder orar pela igreja brasileira, ore pedindo a Deus que levante homens que tenham piedade, fome pela palavra, paixão pelo Evangelho. A reforma da igreja sempre passa pela reforma do púlpito, no sentido de que a igreja precisa que Deus levante homens com esse compromisso, como Esdras tinha. Profunda piedade, um homem de oração piedoso, um homem que tinha fome da palavra, que estudava as Escrituras, um homem que tinha profunda paixão pelo Evangelho, como diz Paulo em Atos capítulo 20, em nada considero a minha vida preciosa, contanto que se cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de proclamar o Evangelho. O Evangelho faz a diferença. A segunda parte dessa reflexão, tentarei ser um pouco mais breve, mas eu preciso dizer isso aos irmãos, sobre o ministério da igreja como ouvinte. Boa parte dos problemas da igreja brasileira se deve a essa sonegação da pregação do Evangelho, é verdade, mas também a falta de disposição em ouvir. E ouvir é uma arte. Ouvir é uma arte. E ouvir a pregação da palavra é uma arte santíssima. Temos que aprender a acomodar os nossos ouvidos, adequar os nossos ouvidos para ouvir. Qual o problema hoje? Pessoas apressadas, inquietas, irreverentes, ansiosas. Nós não respeitamos mais o que os judeus chamavam de Shabat. No final da sexta-feira, ao pôr do sol, a pessoa, a família, a comunidade já começava a se preparar para o dia de descanso. Desacelerar, despoluir, aquietar, para até aquele dia que não era apenas descanso físico, era um refrigério para a alma. O dia em que a gente levanta um memorial, trazer a memória, chegamos até aqui pelo Senhor, considerar a lei do Senhor, revisitar a alma, autoexame. Então, com o advento desse momento da história, que alguns chamam de pós-modernidade, alguns já chamam de transmodernidade, as pessoas não dormem mais sábado à noite, elas dormem na madrugada de domingo. Agitadas. Em casa, televisão, barulho. Se vai para a rua, trânsito, barulho, buzina, shopping center, formigueiro de gente. Se recebe alguém em casa, só conversa sobre problema disso, é política, economia e tal, e vai infestando a mente. E de repente, no domingo de manhã, alguns, nem todos, por algum motivo, tomam a decisão de vir à igreja. Não há nenhum preparo prévio. Elas levantam, fazem pelo menos o básico, esperam, fazem sua higiene pessoal, tomam um gole de café, vêm para a igreja. Sem nenhum preparo prévio. Elas entram conversando, se assentam, começa o culto, elas cantam meia dúzia de canções, ela ouve uma leitura bíblica, ela ouve uma pregação, ela cumprimenta umas às outras e segue para mais uma semana. Esse modus operandi que tem dominado boa parte das congregações cristãs causa mais prejuízo à sua alma e à sua família do que você pode imaginar. Você pode imaginar. Esse homem que eu chamei que eu disse aos irmãos, o Martin Lloyd Jones, cunhou uma expressão: se você não trouxer Deus de casa, você não o encontrará na igreja.
que é que ele estava dizendo? Que tem que haver um preparo para o culto. Um preparo. Isso envolve a conhecer os limites do seu corpo. Há pessoas que dormem alta madrugada e levantam bem. Não é o meu caso. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Conhecer os limites do seu corpo. Ter um planejamento e, sobretudo, um entendimento de que tem que preparar si, sua família, para o culto. Que não é uma invenção da igreja. Nós somos ordenados a estar aqui. Nesse culto comunitário de adoração a Deus. E aquela comunidade respondeu à pregação de uma maneira que a gente precisa aprender. Mas antes de mostrar apenas algumas coisas aqui sobre a atitude deles, com as quais nós podemos aprender, deixa eu ler para vocês um texto do Dr. Warren Wiersbe, quando ele diz assim: na Europa Oriental, está falando daquele período pós-guerra, Guerra Fria, na Europa Oriental, antes do fim do domínio comunista, os cristãos passavam horas em pé em igrejas lotadas para ouvir a Bíblia sendo ensinada. Boa parte deles sem um exemplar. Então, tudo que eles tinham era alguém com um exemplar lendo. Alguns tinham porções, mas se reuniam para ouvir a leitura e a exposição bíblica. E ele prossegue. Nas igrejas ocidentais, de um modo geral, o culto é uma formalidade dominical. E quanto mais curto o sermão, melhor. É uma religião. É uma religião inócua, insossa, que fomenta a visão caricata que se tem do cristianismo. O cristianismo é a coisa mais bela que existe no universo. A fé cristã, o evangelho, Cristo, as escrituras. Se você não entendeu isso ainda, você está perdendo e perdendo muito. A beleza do evangelho, a beleza da igreja, a beleza dessa narrativa, metanarrativa, a história da redenção, não são conexões soltas, são conexões muito bem costuradas pela mão invisível, pela providência, pelo soberano Deus. E aquele povo, naquele dia, nos ensina algumas coisas. Primeiro, o povo precisa estar sedento às Escrituras. O verso 3, que eu não vou ler mais, já li 2 vezes, aponta para isso. Que o povo estava sedento, pediu que trouxessem a lei. Ficou por 5 ou 6 horas em pé, ouvindo a leitura, explicação e aplicação do texto bíblico. Isso é o quê? Gente sedenta. Sedenta. O livro de Provérbios diz assim, que a alma farta pisa os favos de mel, mas a sedenta até o amargo é doce. Até o amargo é doce. Atitude do povo: ouvidos atentos, mente aberta, reverência, adoração. Adoração. E aí, meus irmãos, digo isso com toda tranquilidade, tendo a consciência absolutamente limpa diante de Deus. Como é fácil transferir para os pastores todos os problemas que existem nas comunidades, nas igrejas. O Benjamin Warfield, que foi professor em Princeton, um dos gigantes da teologia do século XIX, ele disse uma coisa que, tanto tempo depois, parece que escreveu ontem. Se não há fogo no púlpito, cabe a você acendê-los nos bancos. Nenhum homem pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário do seu lar. Se ele traz Deus consigo, excelente. Tem que ser assim. Como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os nossos líderes. Ele repreendendo em amor a sua congregação, chamando aquelas pessoas, mudem a postura, sejam sedentos da palavra. E quais foram os resultados? E aí os versos 15 a 18 vão mostrar. A liderança toma iniciativa de observar a palavra de Deus. Versos 13, 14 e 15 apontam para isso. Diz que eles reuniram as famílias. Não existe a possibilidade de se ter uma igreja forte e saudável sem que os homens cumpram a sua missão em casa. Se a sua família fica negligente 6 dias da semana, o domingo na igreja não vai fazer diferença. Erguer as escrituras no lar. Culto doméstico, para algumas pessoas, uma palavra até estranha. O que é isso, pastor? Culto doméstico. Breve e informal, mas necessário. Culto no lar. Os homens chamando
a sua família para esse encontro diário com o Senhor. A liderança, portanto, toma a iniciativa de obedecer a palavra de Deus. Os liderados obedecem a orientação da palavra de Deus. É o próximo efeito aí. O texto vai dizer, inclusive, no verso 18, que desde o dia de Josué nunca se celebrou com tamanha alegria a festa dos tabernáculos, que era um símbolo da graça de Deus, como o Senhor os tirou do Êxodo, do Egito. Portanto, por mais de 1000 anos, em nenhum outro momento, a festa foi celebrada com tanto entusiasmo, com tanta alegria. E a alegria é o terceiro resultado. A alegria vem sempre o povo, vem sobre o povo, quando este obedece à palavra de Deus. Por isso a palavra alegria aparece 3 vezes nesse texto. Alegria. O culto não deve ser um funeral. O culto não é um lugar onde você tem um equívoco de entendimento sobre o que é reverência. Tem que haver alegria, entusiasmo, júbilo. Alegria é uma marca da vida cristã. E essa alegria advém quando nós respondemos à palavra de Deus. No primeiro momento ela corta e fere. Ela traz tristeza e choro, porque nós somos confrontados com a verdade de quem Deus é em contraste com quem nós somos. Mas qual é o resultado? Vem a palavra e nos enche o coração de paz e de profunda alegria. E o texto vai dizer que eles fizeram confissão de pecados e fizeram uma aliança com Deus. Depois faça esse exercício, lê em casa. Capítulo 9, o que é que você tem? Confissão de pecados. O povo se arrependendo. Capítulo 10, o que é que você tem? Aliança com Deus e avivamento para aquela geração. Isso, de fato, faz toda a diferença. Qual é a minha oração? É que Deus levante pastores que preguem expositivamente, leiam, expliquem e apliquem a palavra. E que haja uma igrejas capazes, dispostas a ouvir e a responder à palavra de Deus. Eu encerro contando a vocês uma história de um homem que eu respeito muito, chamado Ronaldo Lidório. Muito capaz, esse servo com sua família passou 9 anos da sua vida no interior da África. Brasileiro, ele foi servir entre os cocombas. E ali, no período de 9 anos, ele plantou 23 igrejas com a sua equipe. Trabalho difícil, mas muito abençoado. Ele testemunhou a conversão de 5.000 pessoas, entre aquelas tribos animistas e feiticeiras. Ele traduziu o Novo Testamento para a língua nativa, até então, sem nenhum exemplar. Alcançou aquela tribo, os cocombas. E ele conta em um de seus livros que uma mulher de 60 anos fez uma viagem de 4 dias a pé para memorizar 13 versículos da Bíblia. Ao regressar para casa, depois de 2 dias de viagem, ela decide voltar, porque ela se conseguia lembrar apenas de 12. 60 anos, 2 dias caminhando. No meio do caminho, ela não conseguia lembrar mais do 13º versículo. Então ela volta. Qual foi a justificativa dela? A palavra de Deus, pastor, é muito preciosa para a gente perdê-la no caminho. É esse tipo de atitude que marca e caracteriza o cristão piedoso, que vem sedento de ouvir a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é simples e abençoa. Que o Senhor nos ajude, aos pastores e às igrejas, a ter uma relação piedosa para com a palavra de Deus. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Há uma canção que eu vou sugerir que nós encerremos o culto com ela. Não tenho palavras para agradecer. Só mesmo a graça de Deus é que nos sustenta daqui. Temos muitos motivos pelos quais agradecer. Agradecer a Deus por seu amor, graça, bondade, misericórdia, porque apesar de nós, Ele tem nos amado e dado muitos sinais do seu cuidado. Se você tem um exemplar da Bíblia em seu idioma, acessível a você, graça de Deus.
Se você tem a possibilidade, na manhã de domingo, vir a este lugar para um culto público de adoração, graça de Deus. Por isso, nós podemos cantar, não tenho palavras para agradecer o teu cuidado. É nesse sentido que nós devemos agradecer com muito entendimento e consciência tudo que Deus tem feito por nós. Vamos, portanto, orar e encerrar cantando essa canção. Pai, nós te louvamos por sua palavra, te louvamos porque ela é viva e eficaz e cumpre os seus propósitos. Soberana palavra que veio ao nosso encontro nessa manhã e em amor nos fomos exortados. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma relação com as Escrituras que seja adequada a nós como discípulos de Cristo. Nós pedimos que o Senhor, graciosamente, levante em todo o território nacional, nesta pátria chamada Brasil, homens que conheçam profundamente a sua palavra. Homens dispostos a viver e a ensinar as Escrituras. Visita, Senhor, os púlpitos das igrejas espalhadas neste país e concede aos pastores a sabedoria, a sensatez, a responsabilidade de nunca, jamais sonegar o Evangelho. Que a Tua palavra seja lida e exposta com fidelidade e no poder do Teu Santo Espírito. Fortalece os Teus servos nessa jornada difícil, porém abençoada. Abençoa a sua igreja aqui e em todos os lugares deste país. Que haja, tal como houve naquele santo ajuntamento, naquela assembleia solene, uma disposição para ouvir a palavra do Senhor. Desperta-nos, Senhor. Só o Teu poder pode nos despertar para as excelências espirituais. Guarda o nosso coração de tudo aquilo que não é agradável a Ti. E abre os nossos olhos para um entendimento da brevidade da nossa vida, da realidade da eternidade. Obrigado, Senhor. É o que fazemos nessa hora, com gratidão no nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Vamos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.